Nesse vídeo, eu já vou estar trabalhando na parte de edição do objeto, tá? Então, vamos supor que tem vários itens aqui, e aí eu vou clicar nesse ícone aqui, e aí a gente vai poder ser redirecionado para um formulário, onde vai estar todos os itens que vão estar aqui, tá? Então, quando a gente clicar em editar, vai abrir um formulário, como se fosse esse formulário aqui, e aqui vai estar todos os valores que foram colocados nele para a gente mudar da maneira que a gente quer, até a categoria que a gente escolheu, tá? Então ele vai ser redirecionado e vou mudar o botão não vai ser create, vai ser edit, e aí a gente vai começar a trabalhar nessa parte de edição, tá? Vamos voltar lá para essa parte aqui, tá? Então vamos trabalhar nesse botão aqui com a funcionalidade de editar o item, tá? Editar o objeto em específico. Então, antes de tudo, vamos abrir aqui o URL. A gente já clicou aqui em uma chamado delete tarefa, vamos deixar ele por último mesmo, vamos criar uma nova chamada def edit tarefa, tá? E aqui a gente vai fazer basicamente quase igual, tá? Que é o request. E a gente vai precisar também de um tarefa ID, tá? Tarefa ID. Muito bem. Tá bom, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que ter esse cara aqui, tá? Chamado tarefa, onde a gente vai pegar esse tarefa ID daqui, tá? E logo em seguida a gente vai começar a trabalhar na parte da requisição. Então vamos lá. If request ponto method equals post, aqui ele já trouxe o timeline, já trouxe, aí a gente começa a trabalhar na parte do formulário, e vai ser form, tá? A gente vai trazer um formulário aqui, que vai ser igual tarefa form, request, né, ponto post, normal, da mesma maneira que a gente fez aqui, tá? Porém, a gente vai trazer uma instanciação, tá? Que vai ser instance igual tarefa, que é essa tarefa aqui, ó. A gente pegou ela, que esse ícone, esse item específico, a gente pegou esse item, a gente trouxe o request, tá, para dentro dessa tarefa.post e a gente colocou o instance em ponto tarefa, tá? Então já está aqui dentro e aí que a gente começa a trabalhar na parte para saber se está com a validação correta, tá? E aí o que que acontece? Aí vamos testar se o form is valid. Se o formulário for válido, aí a gente pode fazer o seguinte: form.save, tá? É só isso. E aí a gente faz o redirecionamento para React. Para onde? Index. Ótimo. Opa, opa, não aconteceu. O que que aconteceu aqui? Basicamente, quando a gente clica lá, esse edit tarefa ali vai ficar aqui, tá? Você pode ver aqui, edit, a gente vai fazer basicamente exatamente do jeito que está aqui. Quando a gente clicar nesse edit tarefa, esse valor vai ser jogado, vai ser jogado para cá, tá? Vai ser redirecionado para edição e logo em seguida ele vai pegar todos os itens daquele objeto, que a gente deu um get object for com o ID dele, que a gente pegou do for loop dentro do template, tá? E aí, o que que vai acontecer? Ele vai ser enviado para. Deixa eu só arrumar aqui. Ele vai ser enviado para tarefa form, tá? E aí, o que que vai acontecer? Ele vai pegar, como já tem um instance aqui igual tarefa, que a gente pegou os valores que está aqui, ele já, os itens, os campos do formulário já vão estar populados com os valores que já estavam. Vamos terminar aí a função, beleza? Então, logo em seguida, a gente vai colocar um else, tá? Caso a gente está entrando dentro da tabela, é aí que a gente coloca form igual tarefa form, e aí a gente coloca instance igual tarefa, só para poder mostrar os valores dentro da tabela, tá? Ótimo, dentro do formulário. E aí, o que que a gente coloca? O restante, né? A gente precisa deixar aqui o template que a gente vai usar. A gente vai usar o mesmo template que a gente estava usando para a gente criar o valor, só que a gente vai estar mudando, tá? Vou até copiar ele aqui. Opa, Ctrl Z, Ctrl C. Vou estar mudando algumas coisas para vocês entenderem. E aí a gente vai precisar de um contexto, tá? Contexto vai ser igual. A gente vai aumentar aqui os pontos formulário, claro. A gente precisa renderizar o formulário lá. Logo em seguida a gente vai precisar da tarefa ID. Dois pontos. Opa, tarefa ID do request. E também aqui em cima nós precisamos colocar mais um valor. Por quê? Porque a gente está usando o mesmo formulário que a gente vai usar no pro criar, entendeu? Então a gente precisa colocar aqui um edit
igual a true. Por quê? A gente vai precisar checar quando for essa view fazendo a requisição, eu consegui mudar alguns valores que estão dentro desse formulário, para em vez de ser um botão create, ele aparecer um botão edit, entendeu? Em vez de a gente usar essa URL aqui, a gente usa a URL edit tarefa, em vez de ser create tarefa, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Vou até mudar aqui também, para poder ficar um pouco melhor. Create tarefa, create tarefa. Aqui no botão do main, eu vou também trocar para create tarefa. Cadê? Tem um botão do main aqui que a gente coloca create tarefa, tá? Então vai ser tarefa. Então, Ctrl S e também dentro da URL, que a gente também precisa mudar, senão dá problema. Create tarefa. E aqui vou colocar create tarefa também. Tarefa. E aqui precisa mudar. Você pode ver que ele ficou branco, tá vendo? Ótimo. Então, create tarefa. Já mudei tudo. Ótimo. Mudei a URL também. Ficou até melhor. Create tarefa. Vamos ver se está correto. Para você mudar para cá. Create tarefa. É a mesma coisa. Perfeito. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente clica aqui, claro que a gente vai para esse formulário, tá? Porém, a gente precisa vir aqui na view e deixar um valor a mais para poder estar trazendo, a gente mudar esse formulário. Claro que ele vai aceitar, porque ele vai entrar aqui com for, né? No for, que a gente está usando basicamente a mesma coisa, ele vai usar a mesma funcionalidade. Porém, quando a gente usar, colocar esse edit tipo, igual a true, ele vai mudar uns valores que não vai precisar ficar igual. Quer ver? Eu vou entrar aqui para vocês verem. Vamos checar para ver se não está dando problema. Opa, já deu um probleminha aqui. Create tarefa, check tarefa. Tá. Calma aí. Ctrl Shift R. Onde que está o create? Ah, tá. Lá no formulário. Vamos voltar para o formulário. Create tarefa. A gente precisa voltar lá. Foi o que ele já deu aqui, ó. O próprio Django ele disse. Então vamos dar. Já apareceu, tá? Então o que acontece? Quando a gente coloca aquele edit dentro aqui, a gente pode colocar um condicional para poder mudar o URL. Aqui, em vez de ser create tarefa, a gente vai usar edit tarefa, tá? A gente pode colocar if, né, edit igual a true. Aí a gente pode colocar, usar edit tarefa igual ou igual ao invés de create tarefa. E a mesma coisa aqui, if edit equals igual a true, aí a gente coloca editar, tá? Ou edit, else a gente coloca create, tá? Que vai ser o não vai ter esse edit igual a true quando a gente for usar essa view, entendeu? Essa view de create tarefa, entendeu? Então, basicamente quando a gente entrar aqui, ó, pela view de edit tarefa, quando a gente clicar no botãozinho lá de editar, esse daqui vai mudar. Não vai ficar create, vai ser edit. A gente vai colocar uma outra cor e aí o restante vai ficar diferente aqui também. Vamos lá. Tá certo, colocamos aqui o edit tarefa, colocamos o template, certo? A gente precisa passar esse edit aqui, ó, igual a true, para cá. A gente precisa passar ele lá pro. Opa, você vai apertar o botão errado. Para template, tá? Então, edit, edit. Ótimo. É só isso que a gente precisa passar. E aí a gente coloca return, render. O que que a gente precisa colocar? Request, requisição, template, contexto. Só esses três que a gente precisa, certo? Porque o edit já está dentro do contexto. Só isso mesmo. E aí, o que que a gente precisa fazer? Precisamos ir na URL, colocar aqui, ó. Então, Ctrl C, edit tarefa, edit tarefa. Aqui vai ser tarefa ID também. Aí aqui a gente dá um copy nesse cara, tá? Coloca uma outra vírgula, volta para cá, dá um Ctrl V. E aí a gente coloca edit tarefa. Ótimo. Em vez aqui de ser delete, a gente coloca edit tarefa. Ótimo. Então, check, edit, delete. Perfeito. O que que a gente precisa fazer agora? A gente vai lá no main novamente, tá? E aí a gente clica aqui, ó, tá? A gente vai copiar esse cara. Ctrl C, Ctrl V, check tarefas, edit tarefa. E ele já vai mandar lá para o formulário. Vamos testar. Voltar lá para a função, mandar um refresh. Pá, edit tarefa, tarefa ID, class. O que que aconteceu? Reverse to edit reverse not found, edit tarefa. Ah, entendi. O que acontece é o seguinte: se a gente colocar aqui edit tarefa, ele vai procurar na URL. Não existe. Não existe ainda esse edit tarefa. Aqui está delete tarefa ainda. Então vamos colocar aqui edit
Dá Ctrl S, vamos voltar lá e com certeza vai funcionar. Vamos voltar lá, seguinte, vamos clicar aqui. Ele mandou pro Create, tá vendo? Mas aqui, se eu mandar, ele vai aceitar, ele não vai aceitar porque ainda tá com a funcionalidade de criar lá, né? Então a gente precisa começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar no formulário para poder mudar as coisas que estão aqui no próximo vídeo.